Prezados alunos do curso superior de tecnologia em processos gerenciais, é a professora Tércia que está falando e hoje vamos falar um pouco sobre a evolução da área de recursos humanos. A aula de hoje vai tratar da evolução da área de gestão de pessoas ou da área de recursos humanos, como a maioria das empresas denominam. Podemos dizer que a área de gestão de pessoas passou por 5 grandes fases até a fase atual que nós estamos agora. A primeira fase a gente denomina de contábil e ela começa antes, da década de 1930, quando o enfoque na gestão de pessoas estava voltado exclusivamente para contabilizar, entradas, saídas, contratos de trabalho. Então, ela tinha uma relação muito contábil, muito relação de quantas pessoas tinham, de como pagar. Então, era muito mais custos, despesas, entradas, saídas e receitas, a preocupação das empresas naquela época. Numa segunda fase, após 1930 e que dura até 1950, a gente pode chamar de uma fase legalista. É uma fase em que as legislações trabalhistas começam a surgir, as relações entre patrões e empregados começam a serem estabelecidas, contrato de trabalho, no sentido de férias, direitos trabalhistas, relações sindicais começam a surgir. Então, ela é chamada de uma área legalista, em que a empresa começa a se preocupar muito mais com as questões legislativas da gestão de pessoas. Da década de 1950 até a década de 1965, a gente pode dizer que é uma década denominada tecnicista. O que é uma década denominada tecnicista? Uma fase denominada tecnicista. É uma fase em que as empresas estavam preocupadas com as técnicas, com a questão de como gerenciar tecnicamente melhor as pessoas. Então, como melhor selecionar, como melhor qualificar, treinar, como fazer com que as pessoas se motivem. Então, é uma década em que, é um período da gestão de pessoas em que as técnicas eram os aspectos mais importantes na gestão de pessoas. De 1965 até 1985, a gente pode chamar que foi um período da gestão de pessoas voltadas para as questões administrativas, para a gestão de pessoas como um elemento tático para a empresa. O que é um elemento tático? Um elemento em que é importante a empresa ter, porque é por meio dele que a empresa se torna estratégico. Então, nesta década começa a surgir com maior força a necessidade de entender as pessoas como um elemento importante dentro do processo administrativo. A partir de 1985, a gente já denomina a área de gestão de pessoas como uma área estratégica. E o que é uma área estratégica? É uma área em que em que define em grande parte os rumos da empresa, em que a gestão de pessoas passa a ser extremamente importante e estratégica, um elemento estratégico para o favorecimento do alcance dos resultados organizacionais. Então, é a partir de 1985, do século XXI, que a área de gestão de recursos humanos passa a ser algo extremamente importante para as empresas. E de 1999 até agora, a gestão de pessoas passa a ser vista como uma gestão do capital humano, como uma gestão do capital intelectual. Então, a força da gestão de pessoas como algo fundamental para o alcance dos resultados organizacionais. Na fase em que a área de gestão de pessoas é denominada de fase contábil, o que era feito nessa área, nesse momento, nessa fase? Bom, primeiro,
havia um chefe de pessoal, e o próprio nome chefe de pessoal designa alguém que manda e alguém que obedece, né? E as atribuições basicamente se limitavam a contabilizar as entradas e saídas, os pagamentos, nos vales, né, que as pessoas pegavam adiantados, os descontos, as faltas, as admissões e demissões e os cumprimentos legais, né, da CLT. A ideia normalmente era de que a área informava aos patrões, né, as irregularidades, né, quem deveria ser advertido, punido, né, e a função era exercida com um poder coercitivo. Né? O que é um poder coercitivo? Né? É aquele em que eu mando e alguém obedece. Né? Não há diálogo, não há participação, há o poder de alguém que está acima de você e que, por exercer esse papel e ter essa função, ele manda e os outros obedecem. Então, a função do RH nessa fase contábil exercia este papel e ele tinha, portanto, nessa área, o RH tinha um papel operacional, de operacionalizar ações que eram, naquele momento, vistas como gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas, nesta fase do RH, era apenas isso. Na fase em que a área de gestão de pessoas foi denominada de legalista, que foi de 1950 até 1970, né, do século passado, o que aconteceu naquele período? Né? Começou a surgir os sindicatos, as relações de trabalho começaram a ficar mais formalizadas, porque havia já a consolidação das leis trabalhistas, né? Nós já estamos aí na década de 1950, alguns avanços nos estudos teóricos já mostravam a necessidade de haver áreas de medicina, higiene do trabalho, de segurança industrial, né? A questão legalista começou a surgir com muita importância exatamente pelo surgimento das leis que mediavam as relações entre patrão e empregado, e as empresas passavam a se preocupar muito com essa questão de contenciosos, né? de leis que pudessem levar a empresa a algum prejuízo. Então, a necessidade era muito grande de controlar isso para evitar que houvesse problemas legais com a empresa. Então, neste período, além das questões contábeis, que já era feito pela área de gestão de pessoas, passou a ser feito outras funções decorrentes dessas legalidades que foram impostas às empresas, e quem assumiu essa imposição, quem executava essas imposições, era a área de gestão de pessoas. Então, a questão dos serviços gerais, no sentido de manter as questões da empresa funcionando. A área de medicina e higiene do trabalho passa a surgir como uma coisa importante, porque vinha da necessidade da empresa controlar a saúde do trabalhador, né? A segurança patrimonial, a industrial, né? O contencioso trabalhista, que era o grande forte nesse momento. A área de cargos e salários começa a surgir para regular o que contratar, o que não contratar, e os salários que eram pagos, né? Era importante. Os benefícios que passam também a surgir, a área de recrutamento e seleção e a área de treinamento. Então, nesta fase, que a gente chama de legalista, que vai do período de 1950 a 1970, a área de RH começa a ter uma nova função, e daí ela deixa de ser uma parte só operacional e passa a ser também um elemento tático. E o que é um elemento tático na empresa? É um elemento em que ela media
a relação entre quem está lá na base, entre o trabalhador e entre os patrões, né, que estão normalmente situados na parte estratégica da empresa, ou seja, estão preocupados com as questões estratégicas de para onde a empresa vai, do que a empresa tem que fazer, né? E o elemento tático é aquele que preocupa com o meio de campo, né? Como é que vai fazer com que o operário, o empregado, faça aquilo que precisa ser feito para a empresa alcançar os seus objetivos. Na fase de 1970 até a década de 1990 do século passado, a gestão de recursos humanos passa a ter começa, né, e já se fortalece como uma área estratégica, né? E o que significa dizer RH como área estratégica? Significa dizer que o RH passa a compor as estratégias mais importantes da empresa, ou seja, a gestão de pessoas passa a ter grande valor e passa a ser um elemento decisivo nas estratégias organizacionais, significando que passa a ser algo que, se não for bem gerido, é provável que a empresa não tenha tanto sucesso. Então, isso significa ser uma área estratégica, né? Nessa fase da área como uma área estratégica, passam a ser incorporados na gestão de recursos humanos uma série de processos que hoje para a gente é normal, e que são rotineiros, né? Dentre esses, né, o de avaliação de desempenho, o processo de qualidade de vida no trabalho, né, que é um processo extremamente importante, o processo de desenvolvimento gerencial, que é aquele processo em que se procura permanentemente fazer o desenvolvimento de gestores, né, ou de capacitar, treinar pessoas para ocuparem esse cargo de gestão na empresa. A de relações trabalhistas se fortalece com um grande poder, porque os direitos trabalhistas passam a ser fundamentais, além do papel dos sindicatos, que se fortalecem muito, né? Então, as relações trabalhistas, o sindicalismo, a área de desenvolvimento organizacional, o entendimento de que a empresa é um sistema e, como sistema, ela é interdependente, o que significa dizer que a área de gestão de pessoas se relaciona com as demais áreas da empresa e que todas elas se autodepende, né, se interdepende, né, e que, portanto, o desenvolvimento organizacional não basta só que uma área funcione bem, é necessário que todas as outras áreas também funcionem adequadamente, e a questão da estrutura organizacional. Então, essas ações, esses processos passam a ser incorporados à área de gestão de pessoas, além daqueles que já estavam consolidados na fase anterior, que era a fase legalista, que foi de 1950 a 1970. Né? Então, isso significa que, a partir de 1990, a área é consolidada como uma área estratégica. A partir da década de 90 do século passado até a fase atual, o que a gente vê é a área consolidada, de fato, como uma área estratégica, como uma área importante. Hoje a área de recursos humanos é tida como o braço direito, né, da alta direção. Então, nada é decidido, né, os rumos organizacionais não são decididos sem o envolvimento da área de gestão de pessoas, né? E nessa fase, além de todos aqueles processos que já haviam sendo incluídos a partir da década de 70, né, e que se consolidaram na década de 1990 do século passado, incorporaram-se outros processos, que são os de cultura organizacional, né, o entendimento de que a empresa gera uma cultura, gera um conjunto de valores, de crenças, né, que são trazidas pelas pessoas, que são exercitadas pelas pessoas dentro dela, e que esse exercício, né, gera um conjunto de valores que são praticados ali na empresa, que determinam a maneira como a empresa vai ser conduzida, né?
A parte de gestão por competência, que também é uma coisa nova, recente, né, e que entende que as pessoas desenvolvem um conjunto de competências que são extremamente importantes, assim como o conhecimento que elas têm, assim como as habilidades que elas trazem, as competências são fundamentais. A parte da responsabilidade social, o entendimento de que a organização tem uma responsabilidade no contexto da sociedade, portanto, ela tem que atuar socialmente, ela tem que valorizar o que a sociedade está fazendo, ela tem que contribuir para minimizar os efeitos negativos, né, que são gerados por ela quando entra num determinado ambiente. Então, quando ela entrou, por exemplo, uma empresa que entra em Paulínia, né, quando a Replan entrou em Paulínia, ela gerou um conjunto de impactos ambientais, né? Ela joga elementos químicos no ar, então ela está poluindo o ar, ela está poluindo o ar que a sociedade, que as pessoas estão consumindo ali. Então, qual a responsabilidade dela nisso, né? Como que ela pode retribuir esse efeito que ela está trazendo, ainda que ela, por legislação, tenha que cuidar para que isso seja o mínimo possível, ela ainda contribui com outras ações sociais para minimizar esses efeitos, né? Então, ela atua na sociedade produzindo bens ou contribuindo numa escola infantil ou formando pessoas da sociedade ali do entorno no qual ela está localizada. Então, isso são ações de responsabilidade social. E o próprio desenvolvimento pessoal, né? O entendimento de que as pessoas dentro da organização são pessoas e que, enquanto pessoas, elas precisam ser desenvolvidas como pessoas, como profissionais, né? E que essas coisas são indissociáveis. Então, desenvolver a pessoa é desenvolver também o profissional. Então, hoje é esse o entendimento que nós temos para a área de gestão de pessoas, tá? É um entendimento de que ela é uma área estratégica, considerando todos esses processos que ela já veio fazendo desde a década de 1930 até os dias atuais. Né? Vejam que a área passa a agregar um conjunto de processos. Então, ela começa pequena, ela começa com uma perspectiva e hoje a perspectiva é totalmente diferente, né? É isso que a evolução da área mostra para a gente, tá? Hoje, a gente pode dizer que a área de gestão de pessoas tem uma importância muito grande, porque ela atua diretamente no comportamento das pessoas, né? Ela atua em tentar entender como é que as pessoas se comportam no ambiente de trabalho e como é que esse comportamento pode ser conduzido para favorecer o alcance dos objetivos organizacionais. Então, este é, em suma, o papel fundamental que a área de gestão de pessoas tem hoje, né? Aqui vocês podem ver alguns conceitos, né? Então, a gente vê o do Gil, que diz que gestão de pessoas é uma função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para alcance dos objetivos organizacionais e individuais, e a do Fischer, né? Que entende que gestão de pessoas é um modelo de gestão, né? Ou seja, é a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho. Para isso, a empresa estrutura alguns princípios, algumas políticas, algumas diretrizes, algumas práticas de gestão, que são o conjunto de processos organizacionais os processos organizacionais dentro da área de gestão de pessoas que vão contribuir com os gestores para fazer uma boa gestão de pessoas. Hoje, qual é a situação da área de recursos humanos, né? Bom, podemos dizer que a área hoje está envolvida em grandes e amplos processos de mudança organizacional, né? Com consequências graves nas relações de trabalho, né? No Brasil mesmo, nós tivemos aí uma alteração nas leis trabalhistas em 1917, né? E isso muda completamente a forma de gerir as pessoas, né? Das relações de trabalho patrão-empregado, né? E traz implicações
sérias para o trabalho, né? Além disso, nós também estamos vivenciando uma fase de grande automação nos processos de trabalho, né? O que exige, por um lado, elimina postos de trabalho, mas, por outro, vai requerendo do trabalhador um conhecimento mais apurado e mais especializado. A área também está envolta em um descompasso entre a percepção dos problemas e as práticas de gestão de pessoas. Exatamente nesse momento nós estamos nessa fase, né? A área não consegue enxergar o que é que vai se consolidar como futuro, mas ao mesmo tempo o passado já não cabe. Então a gente fica aí nessa fase, nesse descompasso. Às vezes os problemas existem e as práticas de gestão de pessoas não dão conta de resolver esses problemas, né? Há uma fase de transição como consequência do problema anterior, né, que foi comentado agora há pouco. É uma fase onde a gente deixa de atuar em modelos operacionais e passa a atuar em modelos mais estratégicos. Isso exige dos profissionais da área de gestão de pessoas um conhecimento maior, um entendimento maior não só dos processos de gestão de pessoas, mas dos processos organizacionais, né? O papel estratégico de gestão de pessoas, então, repensa a atividade das próprias áreas também, passa a integrar objetivos de mais longo prazo, envolve variáveis ambientais, né? Envolve compreender melhor as necessidades e os interesses das pessoas no contexto de trabalho. Isso não é algo fácil de ser feito. Há uma apropriação em todos os segmentos, e principalmente no segmento do trabalho, da tecnologia de informação, que passa a subsidiar novos arranjos organizacionais de gestão de pessoas. Então, a substituição de processos, por exemplo, de pagamento totalmente automatizados, né? Há processos automatizados que se interrelacionam, né? Então, você preenche um processo, você preenche um sistema que depois é base para outro, então eles são com informações intercambiáveis. Isso facilita o processo operacional de gerir informações, mas, por outro lado, também se avoluma um conjunto de informações que precisam ser trabalhadas e tratadas, e os profissionais não estão preparados para isso. A organização passa a ser mais flexível, mais dinâmica, então há um modelo instrumental que antes era feito pelo RH. E o que é um modelo instrumental? Que se baseava em instrumentos de gestão, se baseava em normas, em regras, né? Esse modelo está sendo substituído por um modelo mais político de gestão de pessoas. Então, a definição de políticas de pessoas mais abrangentes, né? A empresa passa a se guiar por essas diretrizes, por essas políticas, e não mais unicamente pelos instrumentos como foi até então. Isso também é uma coisa que está mudando e que é muito difícil de mudar agora, porque os profissionais precisam mudar a cabeça, a concepção, a forma de entender o mundo, né? Então, isso não é uma coisa simples e fácil de ser feita. E, por último, a legitimação de uma área que é vinculada estritamente à necessidade de estar muito preocupada com a capacitação e o desenvolvimento das pessoas, né? Então, hoje a área não se volta única e exclusivamente, não prioriza única e exclusivamente os processos operacionais de folha de pagamento, de legislação, de relações trabalhistas, mas prioriza efetivamente os processos onde se desenvolve pessoas, onde se avalia as pessoas, né? Processos de qualidade de vida do trabalho, processos de preocupação com a saúde, né? A saúde física, a saúde emocional, psíquica dos empregados. Então, a área está num momento nessa situação. E diante, então, desse contexto atual, né? O que a gente diz hoje é que as responsabilidades e a estrutura da área de gestão de pessoas tende a ser maiores, né? Ela é uma área que, portanto, envolve um conjunto de macroprocessos de extrema importância para a organização. E os principais macroprocessos
da área de gestão de pessoas, né, estão relacionados aí, né? Então, o de agregar pessoas, o de aplicar pessoas, o de recompensar pessoas, o de desenvolver pessoas, o de manter e o de monitorar pessoas. Então, estes processos são os processos que, na sua grande maioria, as empresas possuem, né? Algumas empresas desenvolvem esses processos de maneira mais agregadas, outras empresas terceirizam parte desses processos, mas, em suma, de maneira geral, as empresas praticam esses processos, né? E nós vamos, então, entender, a partir das nossas próximas aulas, né, o que cada processo desse significa e quais, né, as ações que são desenvolvidas dentro deles, tá, ok? Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Vocês têm meu contato, meu e-mail. Podem também fazer isso pelo e-mail ou pelo próprio portal, ok? Do aluno, né? O próprio portal da Unifacp que vocês têm acesso, né? Então, bons estudos para vocês, eu estou à disposição e se cuidem, tá?